Amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. E então, preparados para meditar na palavra do Senhor? Todas as quartas-feiras nós separamos esse tempo para refletir, para meditar, para aprender mais com a palavra de Deus. E chegou o momento em que nós vamos nos debruçar sobre a palavra do Senhor e deixar que essa palavra transforme a nossa vida, abençoe a nossa vida. Nós vamos ler o que está escrito lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6, vamos ler do versículo 10 até o versículo 17, ok? Acompanhe aí essa leitura e abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar contigo nessa noite. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 17. Diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Aleluia. No domingo passado, dia 5 de julho, eu estive pregando no culto das 18 horas sobre essa passagem, Efésios, capítulo 6. Nós voltamos a nossa atenção para uma expressão usada pelo apóstolo Paulo lá no versículo 13, onde ele fala sobre o dia mau. Nós aprendemos que o dia mau é todo dia de dificuldade, todo dia repleto de problemas, todo dia de aflição, de angústia que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. Ouvimos que o dia mau não é uma opção, não é algo que pode ou não acontecer na nossa vida. Não, o dia mau é algo inevitável. Todos nós enfrentamos dias maus. Todos nós enfrentamos momentos de dificuldade, momentos de aflição. Todos nós enfrentamos problemas na nossa vida. Ninguém está isento disso. Ninguém vive dentro de uma redoma, ninguém vive dentro de uma bolha. Todos nós passamos por dias maus. E o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, vai nos ajudar, nos dar alguns conselhos para resistir no dia mau. O propósito de Deus não é que você seja destruído no dia mau. O propósito de Deus não é que você seja engolido pelo dia mau. Deus quer que você resista no dia mau. E o apóstolo Paulo, entre outras coisas que foram abordadas no culto de domingo, e se você puder, entre lá no canal do YouTube, procure esse culto do dia 5 de julho e assista essa mensagem. Entre outras coisas, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. E eu queria falar mais sobre essa armadura de Deus nessa noite. Queria pensar com você mais sobre os itens, as partes dessa armadura. Lembre-se que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Essa carta foi escrita durante o aprisionamento do apóstolo Paulo em Roma. Com certeza, Paulo estava sendo guardado por alguns soldados romanos. E eu fico imaginando que ali, naquela prisão, olhando para aqueles soldados e para a vestimenta dos soldados, para a armadura dos soldados,
O Espírito Santo começou então a mostrar para o apóstolo Paulo, a revelar para o apóstolo Paulo a relação que há entre cada parte daquela armadura com virtudes que o Espírito Santo quer que nós cultivemos na nossa vida cristã. E aí o apóstolo Paulo começa a escrever sobre uma armadura diferente, sobre a armadura de Deus, que é composta por essas virtudes que são tão importantes e que nós precisamos guardar na nossa vida. Quais são as partes dessa armadura? Que virtudes são essas? Vamos prestar atenção e aprender, ou recordar nessa noite. A primeira parte da armadura de Deus é o cinturão da verdade. O cinturão da verdade. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 14: cingindo os lombos com a verdade. A peça da armadura que cinge os lombos é o cinturão, é o cinto. E o cinto na armadura do soldado tinha pelo menos duas funções. O cinto servia em primeiro lugar para ajustar a armadura ao corpo do soldado, para prender a armadura ao corpo do soldado, de modo que ele na batalha não tivesse aquela armadura frouxa caindo, que talvez pudesse trazer algum embaraço para os seus movimentos durante a guerra. Então o cinto trazia firmeza para o soldado, ajustava a armadura no corpo dele. O cinto tinha uma outra função. Ele também servia para guardar a espada. A espada descansava no cinturão, no cinto do soldado romano. E eu quero lembrar você, nós vamos ver logo mais adiante, que a espada, segundo a revelação que o apóstolo Paulo teve, é a palavra de Deus, é a espada do Espírito. O que então o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O Deus revela para o apóstolo Paulo que o cinturão na armadura do soldado tem relação com a verdade. E na armadura de Deus nós precisamos estar vestidos, equipados com o cinturão da verdade. Porque a verdade nos dá firmeza. Porque a verdade apoia, dá apoio, dá suporte à verdade da palavra de Deus que nós professamos. Não é possível carregar a espada da verdade e viver uma vida que não está pautada na verdade. Esse é o erro de muitos crentes. Eles carregam a palavra da verdade, eles falam a palavra da verdade, mas a vida deles não está pautada nessas verdades. Eles vivem de uma forma diferente, eles vivem andando em direção diferente. E nós não podemos viver uma vida de mentira no cristianismo. Lembre-se que o pai da mentira é o diabo. A mentira é arma do diabo, é terreno do diabo. Nós precisamos estar firmados na verdade. Nós precisamos ter a espada da verdade, falar da palavra de Deus e viver essa palavra de Deus. Isso vai nos dar firmeza, vai dar respaldo àquilo que nós pregamos. Então, esse é o primeiro item da armadura de Deus. A segunda peça dessa armadura, a couraça da justiça. É interessante que a couraça era uma peça da armadura que ia do pescoço até o abdômen. Era uma peça que protegia todos os órgãos vitais daquele que estava em combate, todos os órgãos vitais do soldado. E o apóstolo Paulo vai dizer que a couraça na armadura do soldado traz a ideia da justiça, que nós devemos estar cobertos da justiça. A justiça na vida do cristão, ela precisa estar presente de pelo menos duas maneiras. Nós precisamos ter na nossa vida a justiça posicional. O que é a justiça posicional? Justiça posicional tem a ver com a nossa posição. Posicional tem a ver com posição. A Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 5, versículo 1,
que nós fomos justificados pela fé e temos paz com Deus. A palavra justificado significa tido como justo, tido como inocente. Nós não somos justos, nós não somos inocentes, pelo contrário, somos pecadores. Mas Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados, Ele morreu por nós, Ele nos perdoou e naquele momento nos justificou, nos colocou como justos, nos colocou nessa posição de justiça. Então, nós temos na nossa vida a justiça posicional, que é fruto da obra de Cristo. Ele nos justificou e nos colocou como justos. Mas existe também a necessidade de termos na nossa vida a justiça prática, que tem a ver com a nossa prática, com as nossas obras, com as nossas atitudes. A justiça posicional tem a ver com a obra de Cristo, Ele morreu por nós. A justiça prática tem a ver com as nossas obras, nós manifestarmos na nossa vida a justiça, atos que condizem com aquilo que Cristo nos ensinou. Precisamos então estar cobertos pela justiça, a justiça posicional, Cristo conquistou ela para nós, e a justiça prática. A nossa vida no dia a dia deve manifestar a justiça de Deus. Devemos agir de forma correta, devemos agir de forma justa, devemos agir de forma honesta, devemos agir de forma sensata. E o apóstolo Paulo diz que a justiça também é parte dessa armadura de Deus. Vamos para a terceira, são 6 partes essa armadura. A terceira parte da armadura de Deus são as sandálias do Evangelho. O apóstolo Paulo diz que o servo de Deus deve ter os pés calçados com o Evangelho da paz. É interessante que o soldado romano, ele usava sandálias que tinham no solado alguns pinos, alguns pregos. A sandália do soldado no solado era toda cravejada de pregos, de pinos, para que então ele pudesse marchar com firmeza. Quando o soldado saía na sua marcha, ele passava por lugares escorregadios, ele passava por lugares lameados. Em alguns momentos o soldado tinha que subir uma montanha ou descer uma montanha, e a sandália do soldado, com esses pinos, com esses pregos, dava firmeza para a sua marcha, firmeza para a sua caminhada. Sabe, o apóstolo Paulo diz que o que dá firmeza para a nossa caminhada é o Evangelho. E por isso, na armadura de Deus, precisamos estar calçados com as sandálias do Evangelho. Nesse mundo conturbado, nesse mundo de más notícias, ao atravessarmos o dia mau, o que nos dá firmeza, o que nos dá base, o que nos dá condição de marchar, são as sandálias do Evangelho, são as boas novas do Evangelho. Vivemos num mundo de más notícias, mas Evangelho significa boas notícias. E são as boas notícias do Evangelho que nos dão firmeza na caminhada. São as boas notícias do Evangelho que nos ajudam a marchar de cabeça erguida, com tranquilidade, sem surtar, sem enlouquecer nesse mundo onde tanta coisa tem acontecido, tantas desgraças têm se abatido. É quando nós lembramos de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está nos guardando, de que nós podemos chamar Deus de Pai e contar com os cuidados dele na nossa vida. Essas boas notícias do Evangelho é que nos dão firmeza. Por isso o servo de Deus precisa ter também os pés calçados com a sandália do Evangelho, firmeza do Evangelho. Outra parte da armadura, a quarta parte da armadura, o escudo da fé. A primeira coisa que você precisa saber sobre esse escudo é que esse escudo era um escudo enorme, era um escudo muito grande. Esse escudo ele media de 1,60 por 70, era praticamente uma porta, era um escudo
bem grande, era um escudo do tamanho de uma porta, um escudo que servia para o soldado se proteger totalmente. Esse era a respeito desse escudo que o apóstolo Paulo se refere aqui no texto. Ele diz que o que nos protege totalmente é a fé, e nós precisamos ter o escudo da fé. E ele diz que esse escudo da fé nos protege de todos os dardos inflamados do maligno. Os inimigos, por vezes, eles mergulhavam os seus dardos, as suas setas, em betume ou em outro material inflamável e atiravam de longe contra os seus adversários. Com certeza o inimigo também tem mandado flechas, setas contra a nossa vida, mas nós erguemos o escudo da fé e nos protegemos, nos livramos desses dardos que o maligno lança contra a nossa vida. É a seta do medo, é a seta da culpa, é a seta da angústia, é a seta do desespero. Essas setas são jogadas contra nós todo o tempo, mas é com fé, com a convicção na palavra de Deus, que nós vamos jogando por terra e acabando com todas essas setas do maligno. O inimigo lança a seta dizendo: olha, você vai morrer, não vai dar certo, você não vai conseguir, e você se enche de fé, mas eu creio que Deus está comigo, e a fé te faz jogar por terra essa seta, se defender dessa seta do maligno. Nós precisamos vestir a armadura de Deus, e uma importante peça nessa armadura é esse escudo, o escudo da fé. A quinta peça dessa armadura de Deus é o capacete da salvação. Uma das principais áreas de ataque do inimigo no campo de batalha é a cabeça. É uma parte vulnerável, delicada do ser humano. E por isso era importante proteger a cabeça com o capacete. Pois o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa mente também é frequentemente atacada pelo adversário. Nossa mente também é frequentemente atacada pelo diabo. E nós precisamos do capacete da salvação para resistir aos ataques do nosso inimigo. Mas por que a salvação como capacete? Por que capacete da salvação? Porque essa realidade, a realidade da salvação, precisa estar na nossa cabeça, precisa estar na nossa mente. O inimigo, como disse, trabalha na nossa mente, querendo fazer com que os perdidos acreditem que estão salvos, e que os salvos acreditem que estão perdidos. Vou repetir: o inimigo, por vezes, ataca a nossa mente, querendo fazer os perdidos acreditarem que estão salvos. E quanta gente que está perdida, está caminhando a passos largos para o inferno, para a condenação, mas acredita que está salva, acredita que está tudo bem, que está bem com Deus. Alguns que acreditam que a salvação se alcança através das obras, através do batismo, através da filiação a uma religião, a um grupo religioso. E o inimigo tem interesse em que você, estando perdido, acredite que está salvo, que está tudo bem, que você não precisa de mais nada, que é só ir em frente. Nós precisamos cuidar da nossa mente. A salvação, e o conceito de salvação precisa ser compreendido e estar na nossa cabeça. A salvação, queridos, é a mais importante obra de resgate que Deus fez por nós. Foi uma decisão de Deus, uma iniciativa de Deus salvar o ser humano. E o ser humano responde a essa iniciativa de Deus com arrependimento e com fé. E dessa forma alcança a salvação. Arrependimento e fé. Só dessa forma que o ser humano pode ser salvo. Só voltando o seu olhar para dentro e depois voltando o seu olhar para fora. O arrependimento é um olhar para dentro. A fé é um olhar para fora, é um olhar para o alto. Quando nos arrependemos, nós olhamos para dentro de nós mesmos e reconhecemos nosso pecado, reconhecemos que estamos longe de Deus, reconhecemos nossas falhas e nos arrependemos com isso. E com a fé nós olhamos para fora, olhamos para o alto, olhamos para Deus, de onde vem a nossa salvação.
Nós temos que ter cuidado para que, estando perdidos, não achemos que estamos salvos. E da mesma forma, você que já está salvo, você que já teve arrependimento e fé, precisa acreditar que essa salvação te alcançou. Tem muita gente que está salva, mas acha que está perdida, que não tem certeza da sua salvação, que vive com medo. Você precisa do capacete da salvação. Essa realidade precisa estar na sua mente, na sua cabeça. Você precisa compreender isso para poder resistir aos ataques do adversário. Chegamos à última peça da armadura de Deus, que é a espada do Espírito. Quando falamos de espada, falamos de uma arma de ataque, talvez a única arma de ataque dessa armadura. Todas as outras eram partes de defesa, armas de defesa. Mas aqui temos uma peça destinada ao ataque. E o apóstolo Paulo diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Quando eu penso na espada do Espírito, eu me lembro da experiência do apóstolo Pedro. Lá em João capítulo 18, diz que quando os soldados vieram para prender Jesus, para levar Jesus para ser então castigado e crucificado, o apóstolo Pedro sacou da sua espada e cortou a orelha de um centurião, cortou a orelha de um homem chamado Malco, derramou sangue naquele momento. Mas ele derramou sangue porque usou a sua espada. Mais adiante, lá em Atos capítulo 3, nós vemos o mesmo apóstolo Pedro usando não mais a sua espada, mas usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele prega para uma multidão e mais de 3.000 pessoas são salvas. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que a nossa espada gera morte, mas a espada do Espírito, a espada de Deus, a palavra de Deus gera vida. E nós precisamos nos aprimorar no manuseio dessa espada que traz vida. Nós precisamos conhecer mais da palavra de Deus, manusear melhor a palavra de Deus, ler mais a palavra de Deus, aprender mais da palavra de Deus, porque essa palavra traz vida. Não vai ser fácil. A palavra de Deus não vai vir voando, caindo no seu colo já aberta para que você leia. Você vai ter que organizar a sua rotina, o seu dia para encontrar tempo para a palavra. Mas vale a pena estudar a palavra de Deus. Vale a pena aprender o manuseio dessa espada, porque ela traz vida. E quantas pessoas ao seu redor precisam de vida, precisam de Deus. Nós precisamos da espada do Espírito. São essas as 6 partes dessa armadura de Deus. São essas as virtudes, os elementos, os recursos espirituais que nós precisamos ter na nossa vida para resistir no dia mau. E eu desejo que você se equipe com essa armadura, que você se revista dessa armadura, que você se encha de verdade, de justiça, da firmeza do Evangelho, da fé, da palavra de Deus, que essas coisas possam encher a sua vida e te ajudar a resistir, a ficar inabalável no dia mau. Deus abençoe você. Vamos orar. Senhor, quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está assistindo, Senhor, esse vídeo, recebendo essa mensagem. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos dias maus, a resistir, revestidos, equipados com a sua armadura, com as virtudes espirituais que o Senhor colocou sobre nós, à nossa disposição para obtermos vitória, Senhor. Que essa palavra possa abençoar meus irmãos e ajudá-los, Senhor, a viver uma vida de firmeza nesse tempo de dias maus, nesse tempo de dificuldades que temos enfrentado. Abençoa cada um, guarda, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe você, meu irmão, que essa palavra possa ajudar você na sua caminhada, ajudar você a vencer o dia mau. Deus abençoe você, a sua família, um forte abraço, é o desejo do seu pastor, em nome de Jesus.